Hoje o tema do Saúde e Fé é sobre menopausa, minha gente. Um processo natural do envelhecimento do corpo feminino que normalmente ocorre na faixa dos 45 aos 55 anos. E para conversar com a gente sobre o tema e tirar todas as suas dúvidas, nós vamos receber, eu e você, o nosso médico ginecologista, o doutor Matheus Galhardo. Bom dia, doutor, bem-vindo. Né? Obrigado. O senhor sabe que o senhor outro dia esteve aqui falando da saúde da mulher. Foi tão bom o programa que as pessoas começaram a ligar e diziam: Frei, vamos assim explorar um dos temas que é justamente a menopausa. Topa falar sobre isso hoje? Com certeza. Bombou o Instagram e perguntas. Eu achei o assunto muito legal, topei, estamos aqui. Vamos falar de um assunto importante, sim, que é a menopausa. Por favor, doutor, sente-se, por favor, nosso querido doutor Matheus. E menopausa, doutor, a gente sabe assim que a primeira menstruação é menarca, chamada. Como é que deve ser assim a atitude, né, do pai, né, que não tem muita experiência, enfim, isso é coisa da mãe, assunto da mãe, enfim. Mas não, é do pai e da mãe. Como é que tem que ser a atitude do pai e da mãe quando a menina lá já está nesse processo, a primeira menstruação ou menarca? Como é essa atitude? É comprar um buquê de flor? Como é que é, doutor? Acho que de informação. Explicar para ela que aquilo é um evento natural que todas as mulheres vão passar, a menarca, a primeira menstruação, e explicar também algumas coisas fisiológicas, né? Essa menina jovem que agora vai ter todo o amadurecimento dos caracteres sexuais e explicar, começar a falar um pouquinho de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, de gravidez, enfim, de saúde ginecológica. Informação, acho que tem que tirar um pouquinho do medo, acho que muitas pessoas vão cometer erros por conta do medo, da desinformação. Hoje a gente tem no Brasil, infelizmente, uma epidemiologia importante para a gravidez na adolescência. Né? E tem o pai e ali a mãe ou a família toda explicando para a jovem que aquilo é uma coisa natural, que todas vão realmente passar, uma fase da vida, eu acho que ela vai tirar de letra. O fato, sim, o evento em si, acho que quando a menina vai contar, a mais próxima sempre é a mamãe, que é o quadro, porque a mamãe já passou por isso, enfim. Eu creio que todo o carinho aqui. Aí uma vez eu estava escutando assim, e o pai, como que tem região? O pai foi lá na floricultura, comprou um ramalhete de flor e deu de presente assim para a filha. Sim. Acho que é uma maneira também de se aproximar, de dizer, olha, né, bem-vinda, né, nesse sentido, né? Eu já tive histórias no meu consultório do pai ligar para mim, minha jovem, a minha filhota que menstruou, eu queria que ela fosse com você, mas eu queria deixar no consultório, não vou poder ir, um buquê de flores, e daí no final da consulta você entrega. Lindo, muito bonito isso, achei muito interessante. São pequenos gestos, né, doutor? Sim, pequenos gestos. Ok, isso é a menarca, o simples funciona muito. Exato, né? O simples, o amor, o carinho, né? Uma carta, um abraço, né? Hoje a gente está digitalizando tanta coisa, né? A gente pode voltar um pouquinho atrás e tocar nas pessoas. Terapia do abraço, né, doutor? Eu troco like por abraço. Que maravilha. Ok, então menarca é a primeira, mas de repente o corpo da mulher já lá na frente começa a dar sinais de que a menstruação já não está vindo com aquela frequência. Quando é que ela começa a perceber isso, doutor? Isso. São sinais e sintomas, né, do período pré-menopausal. Bom, a menopausa é um evento que a mulher fica 12 meses sem a menstruação, sem o fluxo. E aí é uma data que é a menopausa. Então a gente tem um período que é a pré-menopausa ou climatério e o período de pós-menopausa. Mas no período de pré-menopausa ou climatério, a gente já vai ter por volta dos 40, 45 anos os sinais e os sintomas. Os mais comuns são ondas de calores, popularmente conhecido como fogachos, até 80% das mulheres. Ginecológicos também, ressecamento vaginal, urogenitais, perda, incontinência urinária. Sintomas psíquicos, sintomas emocionais, tristeza, depressão. Tá? Antes, 45 anos já começa. Irregularidade do ciclo, né? Os ciclos vão ficando longos, a gente chama de espanhomenorreicos, e com, às vezes, aumento da quantidade, que a gente pode chamar de metrorragia, aumento do fluxo. Então, essas são algumas das alterações que essas mulheres podem estar vivenciando, que vão ser indicativos clínicos. O médico ginecologista tem outros recursos para identificar, a gente tem algumas dosagens hormonais,
Vamos falar de um hormônio chamado hormônio folículo estimulante, aquele que estimulava o folículo, que a gente falou do último programa, que ele era importante para produzir o estrogênio. Esse hormônio aumenta, né, porque os hormônios estrogênio, progesterona estão diminuídos. Isso também tem um valor indicativo da menopausa. O senhor falou de tantos temas assim associados, psíquicos, emocionais, etc., físicos, enfim. Mas assim, vamos entrar um pouquinho nesses temas. Por quê? Porque acho que é importante para quem está em casa assistindo, a mulher, né, que é nova, ainda não chegou nos 40, ou está beirando aos 40, 45, já sabe que esse é o processo que vai passar. E para quem já passou, já está vivenciando isso, vivenciou tudo isso. Agora, o pai precisa conhecer, o filho precisa conhecer que a mulher vai ter alterações também na sua carga emocional, não porque ela quer, né? O senhor falou que tem elevação do calor, que sobe o que, 1 grau, 2 graus, a temperatura natural da mulher, etc. Então, ondas de calor é uma manifestação da falta do estrogênio, e esse estrogênio ele tem um controle, né, hipotalâmico do centro da temperatura. Então, a elevação vai ser de 1 a 2 graus, não é uma elevação, né, que provoca hipotermia na paciente, nada, mas é abrupta, rápida, tá certo? Normalmente, região de face. O que provoca isso na mulher? Ela fica irritada? Sudorese, mal-estar, palpitação, tá certo? Essa mulher realmente, ela tem uma sensação ruim, uma sensação de aperto, e aquilo passa. Só que depois pode voltar. Ela acha que vai ter um infarto, alguma coisa assim, um ataque cardíaco? Eu acho que ela fica mais, digamos que com mal-estar, com uma sudorese, como se você tivesse com uma hipoglicemia. Aparece do nada? O evento normalmente tem períodos, né? Podem ser mais noturnos, podem ser mais matutinos. A gente vai ter aí uma variação desses períodos, mas realmente não tem controle, pode aparecer em qualquer momento. Imagina uma mulher no seu ambiente de trabalho, numa reunião importante, com essas ondas de calor, e ela precisando estar produtiva, ela precisando estar ali realmente perde a muito bem. Perde, com certeza. Então, realmente, a menopausa ela pode punir essa mulher, que essa mulher hoje realmente ela passou por uma transição, né? Antes, uma mulher era com 40, 45 anos, era considerada envelhecida, dona de casa, só cuidava de filhos. Hoje não, hoje ela está ocupando seu lugar na sociedade, trabalhando muito. Então, realmente, a terapia hormonal está aí para ajudar uma parcela da população dessas mulheres que estão na menopausa e que vão se beneficiar frente aos riscos, né? Hoje a gente vai conversar bastante como se fosse equilibrar pratos, né? Não pode o benefício ficar grande e o risco também, tem que estar meio que equilibrado. Muita gente benefício e risco. Ok, muita gente fala, até a própria mulher assim, que eu ando irritada, a minha mulher está irritada demais, o pavio curto, etc. Faz parte disso? Faz sim. Isso eu pergunto para ajudar o marido a entender a esposa, o filho a entender a mãe. Né? Não tenha dúvida, na menopausa há possivelmente alteração do seu humor, em graus variados. E tudo é culpa do estrogênio, ou queiram ou não, o hipoestrogenismo ele é culpado. Então, a gente ainda está buscando todas as explicações bioquímicas, né, do que a falta do estrogênio produz no hormônio da mulher. Mas nem só o estrogênio, tá? Temos alterações também, deficiência da testosterona, de outros neurotransmissores. Então, pode ser um conjunto de coisas que podem estar acontecendo na paciente. Agora, doutor, nesse sentido, assim, ela fica muito mais sensível, uma pessoa que fica, que se isola. O que acontece também dentro dela? O organismo começa a reagir, ela começa a engordar mais? O que acontece biologicamente? Pode ser um pouco variável, mas o perfil mais comum em meu consultório, na menopausa, são mais sintomas de embotamento social, de depressão. O aumento ou não, compulsões alimentares é muito variável. Algumas pacientes sim vão ganhar peso. E a decorrência do envelhecimento natural, a gente tem aí um decréscimo da nossa taxa metabólica basal, que seria como que o que queima calorias, né? O nosso metabolismo. Você pode fazer atividade física, queimar mais calorias, os alimentos também são termogênicos, mas a taxa metabólica basal é muito importante e o envelhecimento é isso. A partir dos 40, 45 anos, há um decréscimo de 5% dessa taxa metabólica basal a cada 5 anos, tendendo uma estabilização depois dos 65 anos. Então, envelhecer também pode ser associado a ganho de peso. Isso, doutor, o senhor falou assim que
define a menopausa como um período de 1 ano, 12 meses sem a menstruação. 12 meses sem menstruar. Isso é o período. Quanto tempo leva depois? Ou é para... O período menopausal a mulher, a gente divide ela no período reprodutivo e o não reprodutivo. Tá. E o não reprodutivo é marcado também pelo evento da menopausa, período 12 meses sem menstruar, e o restante da pós-menopausa. Okay, mas quanto tempo, eu talvez eu não me expressei, mas a pergunta, quanto tempo que demora essas ondas de calor, essas variações biológicas, físicas, aí, então, até se estabilizar? Isso, a gente pode ter aí uma média até 65 anos, ou 10 anos após o início da menopausa. Ou seja, 10 anos que vai ter essa variação térmica. Isso. E tem mulheres que têm queixas vasomotoras de ondas de calor após esses 65 anos. Realmente não dá para ser definitivo. A gente está mexendo com comportamento biológico, com individualidade. Então, as mulheres podem, de um período da vida pós-menopausal, ter maior ou menor quantidade de sintomas. E eu acho que cabe aí ao médico ajudá-la. E como? Ajudar. Bom, vamos falar de terapia hormonal. Vamos falar de reposição hormonal, um assunto polêmico, talvez uma das maiores controvérsias que a gente tem. Porque em relação aos riscos, né? A mulher fica preocupada com câncer de mama, com trombose. Hoje a gente tem inúmeros estudos mostrando a segurança da terapia hormonal naquela mulher eleita. A mulher eleita, ela não pode ter um câncer de mama, ela não pode ter um sangramento uterino sem diagnóstico, ela não pode ter um histórico de uma doença descompensada, uma doença hepática, uma hipertensão, uma diabetes. Se essa mulher foi eleita, ela tem segurança, ela pode sim se beneficiar da reposição hormonal. A reposição hormonal com estrogênio combinado à progesterona e também a reposição androgênica de testosterona. E aí apaziguar, né, o bombeiro apagar esse incêndio chamado menopausa. Ok, olha quantas informações estamos trazendo hoje. É um período interessante, é um período fundamental, porque é a idade que chega e junto com a idade também alguns riscos, algumas consequências, enfim, para a saúde, né? Nesse momento, doutor, quais são os principais exames que ela pode ter nesse período pré-menopausa ou já vivendo a menopausa? No programa passado a gente falou de exames de prevenção. Agora vamos falar de exames diagnósticos, vamos entender essa mulher menopausada. Então ela vai ter que ter um rastreio para o câncer de mama, o exame preventivo para o câncer de colo de útero tem que estar em dia. A gente vai pedir um ultrassom ginecológico para ver também a saúde, a parte interna, né? Fazer uma avaliação. Eu realmente gosto de esgotar os exames que são necessários e não é necessário, não é protocolar pedir dosagens hormonais, mas muitas vezes eu vou pedir para entender, para fazer realmente um check-up e você entender quais são as principais deficiências e a reposição. Bem como, às vezes, até outros exames, que são, às vezes, exames especiais, pedir uns marcadores tumorais. Hoje a medicina evoluiu bastante e você consegue eleger essa mulher por uma terapia hormonal segura. Frei, existe uma terapia 100% segura? Existe alguma coisa na vida que é 100% benefício, zero risco? Não. Então, o que a gente vai buscar é maximizar benefícios e minimizar riscos. Entendi. Agora, doutor, parece assim que a gente está falando da menopausa como um período de castigo da mulher. Poxa, já sofreu tanto, criou os filhos, 9 meses de gravidez, etc., carregou no colo aquele peso todo assim, de repente incompreensão e tudo mais. E parece assim que a gente chegou agora, nós chegamos na menopausa, que deveria ser a aposentadoria do bem, né? Do bem, parece assim que é um período de dor, de mais sofrimento ainda. Quais as vantagens, então, vamos falar assim, positivar tudo isso, quais os benefícios que a menopausa traz à mulher? Pensar que 1/3 da sua vida você pode viver na menopausa. E a média da população brasileira só aumenta. Então tem que se cuidar mesmo. E eu acho que a terapia hormonal vai melhorar principalmente esses sintomas que mais incomodam. Ondas de calor. Sucesso, a terapia hormonal, né, o estrogênio e a reposição, ela melhora sensivelmente os sintomas de ondas de calor. Tá? Os sintomas também psíquicos também são muito abrandados. E essa mulher aí realmente volta a ter qualidade de vida. É um resgate. E é muito importante esse resgate. Eu acho que realmente aprendi lá na faculdade que a minha especialidade é primo non nocere, primeiro bem. Então, o que eu quero é o bem da minha paciente. Hormônio é uma polêmica, gente. Hormônio, na verdade, o nome que seria para mim adequado é mensageiro. O hormônio avisa o funcionamento de cada órgão, então não precisa ter medo, precisa se conhecer e buscar segurança. Ok. Tá, nesse período de 10 anos, assim, é onde ela vai ter que
o organismo se adaptar a essa nova realidade, ok? Passando isso, aí quais são as Uma pergunta vantagens? interessante é, por quanto tempo eu posso tomar hormônio, doutor? Tem essa quantidade? Não tem. É o benefícios versus o risco. O hormônio também, a reposição hormonal, ela pode ter outros benefícios. Por exemplo, a diminuição do risco da osteoporose. O estrogênio também pode ser cardioprotetor. Então, existem outros benefícios preventivos para a saúde dessa mulher. Então, na verdade, é uma discussão ainda, mas o médico vai ver com a paciente esse equilíbrio. E a gente tende aí a suspender a terapia hormonal depois de 10 anos. Um estudo chamado WHI, um estudo muito grande, bancado lá nos Estados Unidos, mostrou um pequeno aumento de risco após 10 anos com a terapia de estrogênio e progesterona. Okay. Então a gente tem um corte aí realmente de 10 anos. Eu sou mastologista, eu me preocupo muito com o câncer de mama. É isso. Que maravilha, gente. Quantas informações hoje aqui no Saúde e Fé com o Dr. Matheus. Eu vou chamar o nosso intervalo e aí vamos perguntar se exercício faz bem na menopausa, que tipo de exercício, caminhada, alongamentos, pilates, enfim, dançar, passear, tudo isso faz bem assim para aliviar essa carga que a menopausa traz aí à saúde da mulher. Entra aqui, doutor, vamos continuar nosso bate-papo. O senhor também está super entrado com as redes sociais, né? Gosta, né? Faz eu bem, acho né? Que é. Eu me aproximo, a primeira vez que eu usei o Instagram foi uma paciente, acho que foi em 2013, ele falou, doutor, você já viu o aplicativo? Eu falei, não, e olha só, dá para fazer. Dá para se aproximar, uma paciente, né? Eu acho que isso eu realmente criei conexão e engajamento e eu falo do que eu gosto, que é saúde. E o senhor já tem a canequinha, né, doutor? Tem. Está tomando aguinha lá? Está no meu consultório. Qualquer paciente que chegar, olhar o meu armário, que eu guardo lá as coisas que eu ganho e, enfim, tá lá. Tá lá, né? Que Vou maravilha. tirar uma foto e vou marcar. Hoje, isso. nos stories. Vai marcar e mandar pra gente também, viu? Aliás, todos os médicos a gente pede carinho. Se manda uma foto e manda pra gente, viu? Tira uma foto e manda pra gente. Doutor, exercício físico faz bem no período da menopausa? Muito. Por quê? Muito, porque o estilo de vida conta. A gente vai aumentar aí a incidência, ou digamos que o grau, por exemplo, de várias manifestações, por exemplo, ondas de calor, depressão na menopausa, das pessoas sedentárias. Então, o inverso, aquelas que não estão fazendo atividade física, tem maior grau da depressão, dos sintomas de tristeza, do ganho de peso, das ondas de calor. Um estudo legal aqui no Brasil da Unicamp, que mostrou para a gente, estatisticamente, né, que as sedentárias eram um grupo de risco aí para abrir um quadro depressivo no período menopausal. Qualquer exercício físico válido? Tem algum mais específico? A gente vai buscar aí atividades físicas. Primeiro tem que buscar atividade com supervisão, né? Passou de uma certa idade, tem que fazer o check-up cardiológico, não pode ter limitação física, e atividade física sempre é bom. Então eu acho que começar com uma atividade mista, aeróbica, a gente pode fazer esteira, caminhada, hidroginástica, bicicleta, com musculação, ou similares, né? Hoje a gente tem atividades funcionais, que tudo que você vai trabalhar o peso resistido. Isso vai ajudar a sua saúde cardiovascular, vai ajudar você a perder peso, prevenção de doenças como a osteoporose e cuidar da sua cabeça. A gente tem que entender que menopausa não é uma sentença assim de morte, uma sentença de castigo. Não, pelo contrário, é uma fase da vida que todo mundo passa, a mulher passa, e acima de tudo tem que se adaptar a essa realidade e buscar se realizar, ser feliz aí, doutor. Tem dentro da natureza. É uma fase fisiológica, physis do grego, natureza, né? Então você e outras mulheres vão passar pela menopausa. Tem que buscar ter qualidade de vida. As páginas em branco devem ser bem preenchidas. Okay. Não deve ser ruim acordar numa segunda-feira, numa terça, numa quarta. Deve ser bom, você tem que olhar e agradecer, orar e agradecer. Quando começam essas ondas de calor, etc., qual é a reação? A mulher, de repente, não sabe o que fazer nesse momento, não sabe o que lidar nesse momento. É esperar passar ou pode ir lá, sei lá, tomar uma água gelada, tomar um sorvete, etc. Medidas comportamentais, não hormonais ajudam muito, né? Bom, você não pode ir num dia com grandes quantidades de eventos de ondas de calor, colocar uma roupa muito quente, ficar num lugar muito fechado, um lugar claustrofóbico. Então, se um dia você realmente está sendo, como se diz, as ondas de calor estão muitas, em grande quantidade, você acha que deve buscar um lugar mais calmo, até diminuir atividades profissionais nesse dia. Tem até CID para a gente atestar o paciente. E
procurar ficar tranquilo, uma boa alimentação, fazer atividade física. Tá realmente num dia ruim, vai lá para a academia, vai lá para o parque, faz alguma coisa boa para você, né? Leia um livro. Isso é importante. Doutor, as pessoas também querem interagir conosco através das nossas redes sociais. A Carolina Godoy, de São Paulo, capital. Bom dia, Carolina. Deus te abençoe, minha querida. Ela tem 30 anos e estou passando por um momento que sinto um calor e depois sinto frio. Pode ser começo já de uma menopausa precoce ou não? Existe isso, doutora Carolina? Bom dia, Carol. Existe a menopausa precoce antes dos 40 anos. Pode ter causas, né, diversas, né? O paciente pode ter feito uma cirurgia onde ela retirou os ovários, quimioterapia, radioterapia, mas parece que não é o caso dela. Tem que pesquisar algumas outras doenças, como o hipertiroidismo, né? A hiperfunção da tireoide. Não é comum. Existe uma entidade chamada falência ovariana precoce. É uma entidade que afeta mulheres nessa faixa etária, é um diagnóstico diferencial de exceção, daí cabe ao médico pesquisar, mas não é comum. Interessante. A Maria Júlia Santos, de Potim, São Paulo. Obrigado, Ana Maria Júlia. Deus abençoe. Bom dia para a senhora. Que bom que a senhora está conosco. Tem bom gosto assistindo aqui o Saúde e Fé. Quais os exames são importantes fazer antes de iniciar reposição hormonal? Iniciar uma reposição hormonal no caso de menopausa pode auxiliar no emagrecimento e disposição física? Pergunta a Maria Júlia. Bom dia e boa pergunta, Maria Júlia. Exames importantes são os exames de rotina, né? A mamografia tem que estar em dia, o Papa Nicolau, exames clínicos, é muito importante também a conversa, que a gente chama de anamnese, ver se esse paciente não tem uma contraindicação absoluta para terapia hormonal. E perder peso indiretamente, né? A reposição hormonal não é tratamento para obesidade, mas logicamente se essa paciente está mais disposta, aumentou o vigor físico, o vigor mental dela, ela vai fazer academia, ela vai buscar um hábito alimentar melhor, então indiretamente essa paciente pode se beneficiar para perda de peso, mas não é indicação, se toma hormônio para, né, hoje a gente tem algumas polêmicas, não. Stephanie Dantas, de São Paulo, capital, também acompanhando o Saúde e Fé, a gente fala assim, bom dia, minha querida, Deus abençoe, viu? É normal a mulher na menopausa sentir muitas dores de cabeça com enjoos? Pergunta a Stephanie. Isso, aumenta os sintomas de enxaqueca, né? A enxaqueca a gente divide ela em com aura, sem aura. É importante fazer diagnóstico diferencial com outros tipos de cefaleias, que são as dores de cabeça. Então, sim, dentro dos sintomas físicos podem ser a enxaqueca, e se ela tiver ainda com enjoo, é uma enxaqueca importante. Algumas pacientes vão fazer terapia hormonal, vão se beneficiar. Aquelas que não beneficiam, eu busco a ajuda do meu amigo neurologista que vai investigar outras causas de enxaqueca. Certo, que bom perguntar. A Silvia Dolores, também do Rio de Janeiro, participando aqui do programa. Muito obrigado, Silvia, Deus te abençoe. Bom dia para você. Que bom que você está conosco, viu? Sintomas da menopausa podem ser confundidos com síndrome do pânico, por exemplo? Não, eu acho que a síndrome do pânico é um quadro mais importante. Realmente aquela paciente tem o quadro psiquiátrico dominante. Dentro da menopausa pode ter aumento do evento depressivo, mas ele é mais brando do que uma própria síndrome do pânico, né? A síndrome do pânico, realmente aquela paciente, ela fica com aversão à socialização, não gosta de estar em ambientes com muita gente. Então, dentro da menopausa, se uma paciente tiver a clínica do síndrome do pânico, aumenta-se aí a magnitude daquele evento. Ok. A Roberta Sá, de São Paulo, capital. Bom dia, Roberta. Deus te abençoe. Que bom que você está conosco também, viu, Roberta? Estou há 3 anos na menopausa e agora, de repente, estou com o período menstrual. Olha só, o que devo fazer, doutor? Bom, é importante a pergunta da Roberta. Bom dia. Isso é um sangramento no período menopausal. Isso carece de uma investigação técnica. Essa paciente vai fazer um ultrassom ginecológico, um ultrassom transvaginal, pode estar tendo um espessamento. Infelizmente, a gente tem diagnósticos diferenciais, como carcinoma do endométrio, e até mesmo o mais comum é estar só atrofiado. E o exame que fecha o diagnóstico é a histeroscopia, que é aquela câmera que visualiza toda a região da cavidade uterina. Mas pode acontecer e carece de uma assistência médica. Então, menopausa não é castigo, doutor, é um período... Não, é uma fase da sua vida, uma fase importante, onde se você estiver equilibrada, você vai curtir, vai viver muito, aí vai viajar, vai contar, vai ter história para contar. Vai escrever ali no seu livro chamado Vida, muita coisa.